Bom, nas gimnospermas houve uma redução dos gametófitos que se tornou dependente nutricionalmente dos esporófitos. Com isso, ocorreu uma diferenciação mais evidente entre os gametófitos masculinos e femininos. Então, são plantas que não dependem da água para se reproduzir e possuem um tubo polínico que permite o encontro do gameta masculino com o feminino. Então, depois deste processo, formam-se as sementes que não estão protegidas por frutos. Por isso que vem do latim como um grupo de plantas que tem sementes nuas, né? A semente não germina, então a semente da gimnosperma germina e se desenvolve formando um esporófito maduro, que são as plantas que conhecemos como os pinheiros, né? Na época da reprodução, os esporófitos produzem estruturas reprodutivas denominadas de estróbilos, popularmente chamadas de pinha. É como ocorre o processo de reprodução das gimnospermas, e iremos ver mais adiante o ciclo de vida deste grupo. Bom, pessoal, aqui nós temos o ciclo de vida das gimnospermas, não é isso? Aqui nós temos o cone feminino, ou estróbilo feminino, que contém os esporângios, que produzem os gametas femininos e são formados por escamas que protegem a futura semente, sendo estas maiores que os estróbilos masculinos ou da mesma espécie. Esse último contém os esporângios que formam os esporos masculinos. Já os esporos masculinos se desenvolvem em gametófito masculino, também chamado de grão de pólen, que é o que vemos na sequência aqui, né? Que podem ser dispersos pelo vento, atingindo o gametófito feminino, um processo denominado polinização. Aqui já ocorreu o processo de polinização, onde tem a união do gameta feminino com o masculino, já houve o processo de fecundação, né? Aqui já vemos a semente, né, com o embrião já dentro da semente. E em seguida vem a planta jovem, a araucária jovem, que é aqui o exemplo de uma gimnosperma. E aí, exemplificando ainda, que aí quando ela está jovem, ela vai só se formar em uma planta adulta com o sexo separado. Ela pode ser uma planta que na mesma planta pode ter só feminino ou masculino. É assim que ocorre o processo o ciclo de vida das gimnospermas, tá certo? Bom, pessoal, o último grande grupo a ser estudado na nossa aula são o grupo das angiospermas, né? Esse grupo apresentam plantas mais completas, com presença de vasos condutores, presença de sementes e presença de flores e frutas. Então, as angiospermas são o grupo mais abundante e diversificado da Terra, né? Com mais de 230 mil espécies, com plantas de todos os tamanhos e formas, desde árvores de grande porte até pequenas ervas. Elas estão amplamente distribuídas e são encontradas em todos os ambientes, desde locais com muita água, como lagoas e manguezais, até lugares áridos e semiáridos, como a caatinga e o cerrado. Então, como as gimnospermas, elas não precisam da água para a reprodução devido ao tubo polínico, e isso é o que difere dos outros grupos. E o que difere ela dos outros grupos é a presença de flores e frutos, né? Além da dupla fecundação e o endosperma triploide, visto que vamos ver nas próximas aulas. É o que difere o grupo das angiospermas dos outros grupos, é por eles serem mais completos, é um grupo mais completo. Bom, pessoal, aqui nós temos o processo de fecundação para o ciclo de vida das angiospermas, na verdade, né? Após a fecundação, as angiospermas, ocorre a formação da semente, que quando germina se desenvolve em um esporófito jovem. O ciclo de vida das angiospermas
é onde ocorre a formação da semente, que quando germina se desenvolve em um esporófito jovem. Depois de maduro, esse esporófito produzirá flores, que nelas que estão os gametófitos feminino, que é dentro do ovário, e o masculino, que são os grãos de pólen. Então, aí nós temos a flor, com a presença das suas estruturas, né, suas partes, onde tem a zontera, o estigma, os estames, onde vai ocorrer o processo de fecundação. Por um processo de meiose, pelo processo de meiose, que é a divisão celular, ocorre a liberação dos grãos de pólen, que ainda está em células N, né? Que estes grãos de pólen irão entrar no tubo polínico da flor. Esse tubo polínico vai encontrar a parte do ovário da flor, do óvulo, na verdade, onde vai ocorrer o processo de fecundação. Dentro da oosfera da flor, ocorre o processo de meiose. Ocorrendo o processo de meiose, onde há o encontro do óvulo com o ovário da flor. E aí, esse óvulo, junto com o ovário, vão se unir e formar o zigoto, que é a célula 2N, onde a formação do gameta masculino com o feminino. Esses dois gametas que gerarão a nova planta, que é o esporófito 2N, que vai se gerar uma nova plantinha que vai se desenvolver até o processo de floração, que iniciará um novo ciclo novamente. Pessoal, dentro do grupo das angiospermas, ainda grupos especiais, que são os grupos que apresentam, que são divididos em monocotiledôneos e eudicotiledôneos, que o que diferencia um do outro é a presença de um ou dois cotilédones. O que é o cotilédone? É uma folha embrionária que pode absorver ou armazenar reserva do endosperma, que acumula reserva de nutriente para o embrião. Aqui nós temos na imagem o exemplo de uma semente de feijão, com um corte transversal e longitudinal, né? E a semente de trigo, com um corte longitudinal. Então, o cotilédone é a região onde acumula nutriente para que a planta consiga germinar com maior facilidade. Se a planta não tivesse essa reserva de nutriente dentro do cotilédone, ela teria mais dificuldade no processo de germinação. Então, nós temos aí o feijão, que o feijão, quando a gente está com um pouquinho de cozimento, a gente percebe que ele se abre em duas bandinhas. Então, aquela partezinha amarela, onde tem se fosse uma aula prática, uma aula presencial, poderia levar semente para mostrar para vocês o cotilédone com sua reserva de nutrientes. Seria mais interessante, mas nós vamos ter essa oportunidade, com fé em Deus. E aí podemos observar também que as plantas eucotiledôneas, que tem dois cotilédones, elas têm mais reserva de nutrientes do que uma monocotiledônea, que tem apenas um cotilédone. Então, colocamos esta planilhazinha aí para mostrar para vocês a diferença entre monocotiledônea e eudicotiledônea, não é isso? Mostrando aí as características de uma com a outra. Então, as cotiledôneas, elas apresentam um cotilédone e as eudicotiledôneas, dois. Já com relação à nervação das folhas, a nervação das folhas das monos são paralelas. Exemplo, pode observar a planta do milho, são folhas paralelas. E a eudicotiledônea apresentam folhas ramificadas. Por exemplo, na nossa região que a gente vê muito é o feijão. Folhas ramificadas junto com o seu tronco, né, caule. E o tipo de raiz da monocotiledônea é fasciculada, tem formato de cabeleira, várias raízes juntas. Já as eudicotiledôneas possuem o tipo de raiz pivotante. É aquelas raízes onde tem uma principal que vai buscar nutrientes de forma mais profunda no solo e onde tem as laterais, as raízes laterais do lado. Na aula prática seria interessante demonstrar essa diferença, né? Já as flores das mono, elas só apresentam 3 pétalas
e ao Eudicotledônio apresenta de 2 a 5 pétalas. Essas são as diferenças entre uma com a outra. Bom, pessoal, na reprodução das plantas, né, especialmente das angiospermas, como nós estamos estudando agora, a formação de novos indivíduos pode ocorrer de dois tipos, de forma assexuada ou sexuada, né? No tema anterior, nas aulas anteriores, nós podemos ver e rever o ciclo reprodutivo sexuado de forma assexuada e sexuada. E aí, não diferentemente das aulas anteriores, podemos ver agora o ciclo de reprodução das angiospermas, que pode ocorrer das duas formas também, né? Então, a reprodução assexuada é também conhecida como reprodução vegetativa. É uma reprodução que consiste na formação de um indivíduo sem a união de gametas, como a gente já sabe, né? Nela ocorre o envolvimento de um único progenitor capaz de produzir novos indivíduos a partir de fragmentos do seu corpo. Pode ser o caule, pode ser uma folha, pode ser alguma gema daquela determinada planta, né? Então, esse tipo de reprodução ocorre naturalmente e permite que algumas plantas ocupem rapidamente determinados locais. As plantas produzidas de maneira assexuada são geneticamente idênticas, né? Então, podemos falar também que essa capacidade de reprodução de algumas plantas que possuírem essa forma de reprodução assexuada, né? Ele auxilia muito alguns estudiosos na fazerem a reprodução e a propagação de culturas de forma vegetativa. Como, por exemplo, chamamos a estaquia, que é uma forma a auporquia, são formas vegetativas de reproduzir uma determinada planta para que ela... E também são plantas que são geneticamente idênticas e capazes de se reproduzirem mais rápido do que uma planta originada de uma semente. Tem algumas vantagens, né? Tem muitas vantagens a reprodução assexuada nas plantas. São plantas que se reproduzem por dois, nesse sentido aí, de forma vegetativa, aonde as partes daquela determinada planta, seja um caule, uma folha, uma gema, seja capaz de gerar um novo indivíduo geneticamente idêntico. Isso é positivo para a agricultura, né? Então, aqui nessas imagens, nós vemos aí os estolões e raiz de gramas, né? É uma forma propagativa de se reproduzir as angiospermas, né? Temos o rizoma de calamas, com raízes e folhas, são folhas minúsculas aí que tem cerca de 1 centímetro de largura e formam novas plantas. E também temos plântulas de calocha que também se desenvolve a partir de algumas partes da planta, formando folhas, raízes e se destacam, gerando uma nova planta. Tem esses 3 tipos de plantas que se formam de forma vegetativa.